E se os deuses antigos tivessem escolhido um destino diferente? E se o pó das eras não tivesse apagado o nome dos hititas? Imagine um mundo onde as fronteiras do Oriente Médio nunca se formaram como conhecemos, onde o Império de Bronze, aço e mistério, tivesse sobrevivido ao colapso que engoliu civilizações inteiras. No silêncio da madrugada, a lua cobre o Mediterrâneo com um véu pálido. No coração da Anatólia, as pedras de Hattusa, que na nossa linha do tempo jazem em ruínas, permanecem vivas, pulsando com tambores de guerra. Cavalos hititas, treinados para a perfeição, ecoam seu galope pelas planícies da Síria. O som é um prenúncio. Um império esquecido se recusa a morrer. Mas quem eram esses senhores da guerra e da diplomacia? Os hititas foram mestres de ferro quando o mundo ainda dependia do bronze. Criaram tratados de paz que moldaram a ideia de soberania muito antes dos impérios romanos sonharem com a lei. E, no entanto, por volta de 1200 a.C., desapareceram como se a terra tivesse os engolido. Nenhum inimigo os derrotou por completo. Nenhum registro explica-se o sumiço em detalhes. Um enigma, um suspiro perdido na poeira do tempo. Agora feche os olhos. Imagine que essa extinção nunca aconteceu. E se a peste, a fome e as migrações que devastaram o Mediterrâneo tivessem falhado? E se o ferro hitita tivesse armado exércitos capazes de enfrentar gregos, persas e até romanos 1000 anos depois? Como seria um planeta onde a escrita cuneiforme de Hattusa se tornasse a língua franca e não o latim? Os ecos de um mundo alternativo já começam a sussurrar. Um império que poderia ter dominado o Egito, sufocado a Grécia antes de nascer, desafiado babilônios e transformado Jerusalém em apenas mais uma fortaleza. Mas a história real seguiu outro caminho. E se tudo tivesse sido diferente? Se as chamas que consumiram os palácios de pedra nunca tivessem se acendido? A cada batida do coração, o destino muda. Hoje você vai caminhar por um corredor de possibilidades onde cada sombra revela uma verdade oculta. Se você também deseja explorar os segredos do e se, inscreva-se agora no canal. Aqui cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. O que aconteceria se os hititas, com seu domínio do ferro e sua diplomacia implacável, tivessem sobrevivido? A resposta começa a se revelar na próxima parte. O vento da noite sopra pelas muralhas de Hattusa. Não há ruínas, há vida. Sob tochas e bandeiras de ouro, os escribas hititas registram tratados que selam alianças com o Egito, Mitanni e a Síria. O ferro, forjado em fornalhas que brilham como sóis em miniatura, dá aos guerreiros uma vantagem mortal. E desta vez, o colapso do final da Idade do Bronze não chega. Na nossa realidade, secas, fomes e invasões de povos do mar arrasaram as potências do Mediterrâneo. Mas aqui, a geada que matou colheitas é contida por um conselho visionário. Reservatórios gigantes, canais cavados em segredo, alimentam plantações quando o céu se fecha. Quando os povos do mar avançam, encontram muralhas reforçadas e carros de guerra mais velozes do que qualquer embarcação inimiga. A vitória muda tudo. O Egito, enfraquecido, é obrigado a assinar um pacto de subordinação. A Assíria hesita em desafiar. No oeste, as tribos que dariam origem à Grécia são absorvidas, sua cultura lentamente transformada em vassala. O Mediterrâneo, que um dia seria berço de filósofos e democratas, torna-se lago hitita. Mas com cada nova conquista, um dilema cresce. Como manter a identidade quando o império se estende além do que qualquer rei poderia governar? Será a lei hitita, rígida, gravada em pedra, capaz de sobreviver à ambição de seus próprios generais? Ninguém fora do palácio percebe, mas as sementes de intrigas já brotam no coração do poder. Uma princesa de sangue real questiona os deuses. Um general sussurra promessas de independência a mercenários estrangeiros. O ferro que uniu
também pode dividir. O horizonte se tinge de um vermelho inquietante. O Mediterrâneo parece calmo, mas a história raramente concede paz duradoura. E enquanto o mundo se curva a Hattusa, uma pergunta permanece: até onde pode ir um império que se recusa a morrer antes que comece a se consumir por dentro? O próximo capítulo revela as primeiras rachaduras e a virada que ninguém ousaria prever. As forjas de ferro ardem noite e dia, espalhando um brilho alaranjado que parece vir do próprio submundo. Em cada cidade conquistada, martelos ressoam como corações de aço, lembrando a todos que a supremacia hitita não depende apenas da fé, mas da força bruta. O Mediterrâneo, agora um imenso lago sob o selo real de Hattusa, respira medo. Mas a grandiosidade cobra seu preço. Ao integrar povos tão diversos, egípcios, micênicos, assírios, hebreus, o império cria um mosaico tenso, difícil de manter coeso. Governadores locais, nomeados às pressas, guardam ambições silenciosas. Alguns sonham em forjar seus próprios reinos, usando o mesmo ferro que antes juraram ao rei. Enquanto isso, uma sombra surge a leste. Povos nômades das estepes, ancestrais dos citas e persas, observam em silêncio. Eles veem estradas repletas de riquezas, cidades que brilham como miragens. Para eles, os hititas não são deuses, mas homens, e homens podem sangrar. Dentro do palácio, a tensão é quase palpável. A princesa Arina, filha do grande soberano, questiona os deuses que exigem sacrifícios humanos para manter a fertilidade da terra. Sua voz ecoa entre sacerdotes temerosos. E se a devoção aos deuses for apenas uma ferramenta de controle? E se a fé que sustenta o império se quebrar de dentro para fora? Um general retorna de uma campanha no delta do Nilo, trazendo não apenas espólios, mas ideias estrangeiras de liberdade e comércio igualitário. Mercadores fenícios sussurram sobre rotas que escapam ao controle de Hattusa. E em meio a esse turbilhão, uma profecia esquecida é decifrada. Quando o ferro se tornar comum, o trono perderá seu brilho. As lâminas que antes garantiam supremacia, agora multiplicam inimigos. Será que o império, forjado na força, pode sobreviver quando todos passam a empunhar a mesma arma? O vento do leste traz o cheiro de fumaça e algo mais: mudança. E ninguém, nem mesmo os deuses hititas, consegue deter o que se aproxima. Mas o que acontece quando o poder absoluto começa a rachar e o próprio ferro que o sustenta se transforma na sua ruína? A próxima parte revelará a primeira traição, que mudará o destino de um império eterno. O amanhecer em Hattusa não traz paz. O sol nasce avermelhado, como se já soubesse que o sangue logo manchará suas muralhas. Nos salões do palácio, passos ecoam com uma cadência estranha, nem pressa, nem calma. Apenas o ritmo da conspiração. A princesa Arina, cada vez mais inquieta, reúne-se em segredo com escribas e mercadores. Ela não busca a coroa, mas teme o preço que os deuses cobram por tanta glória. Suas perguntas sobre fé e liberdade se espalham como faíscas em palha seca. Em mercados e tavernas, a dúvida cresce. O império é realmente invencível ou apenas uma máscara de ferro sobre um corpo vulnerável? Enquanto isso, o general Talmes, herói de dezenas de batalhas, retorna do oeste com um exército cansado e leal. Ele encontra aliados nas sombras, governadores das regiões gregas recém-anexadas, comerciantes fenícios seduzidos pela promessa de autonomia, guerreiros que já não temem os deuses hititas. O ferro que uniu agora divide. Um banquete é marcado. Sob as tochas e música, olhos trocam sinais quase imperceptíveis. Taças de vinho circulam, carregando mais que celebração, carregam um pacto silencioso. Quando a lua estiver alta, as portas da fortaleza costeira, de Taruntassa, se abrirão para tropas rebeldes. Mas o destino raramente segue planos humanos. Um jovem escriba leal à princesa
descobre a trama e corre para alertá-la. Arina sente o peso da escolha: expor a conspiração e fortalecer o regime que ela mesma questiona? Ou permitir que o Império se fragmente e talvez renasça mais livre? Lá fora, o vento da estepe sopra frio, como um aviso. Povos distantes, de olhos atentos, percebem o cheiro de desordem. Se Hattusser enfraquecer, novos predadores surgirão. A cada instante, o Império Eterno se aproxima do abismo que jurou evitar. Será que a herdeira ousará trair o próprio pai em nome de um futuro incerto? Ou o general, sedento por poder, acenderá a chama que devorará séculos de conquista? As muralhas parecem segurar o ar. Algo vai se romper antes que a noite termine. Na próxima parte, a primeira lâmina será desembaiada, e o ferro que deu glória ao Império pode selar sua queda. A lua alcança o ponto mais alto do céu, um disco pálido observando a cidade que nunca dorme. Dentro do palácio de Hattusa, o ar pesa como chumbo. Cada sombra parece sussurrar segredos, cada brisa carrega o cheiro de ferro aquecido. O momento chegou. Nas muralhas, sentinelas percebem movimentos incomuns ao sul. Silhuetas surgem na neblina. Homens armados, bandeiras dobradas para não denunciar a rebelião. O general Talmis lidera, os olhos brilhando de ambição. Atrás dele, desertores, comerciantes armados, tribos absorvidas à força. Eles marcham com a certeza de que a história lhes pertence. Dentro do palácio, a princesa Arina permanece imóvel diante do altar de pedra. O escriba fiel ajoelha-se, implorando que ela denuncie o golpe. Mas a mente da princesa é um redemoinho. Se avisar o rei, reforçará o ciclo de sangue. Se calar, pode entregar o império ao caos. Em cada batida do coração, ela ouve a profecia. Quando o ferro se tornar comum, o trono perderá seu brilho. O primeiro choque ecoa pelas portas de bronze. Flechas cortam o ar como pássaros negros. O ferro canta, um som agudo, quase sagrado. Guardas leais tentam conter a investida, mas Talmis conhece cada corredor, cada fraqueza. Ele avança como se os deuses guiassem seus passos. Arina decide. Em um instante de fúria e lucidez, corre até a sala do conselho. Seu pai, o grande rei, desperta com um rugido distante da batalha. Ela confessa a trama e exige: acabe com a tirania ou pereça com ela. O olhar do rei é um abismo. Entre o orgulho e o medo, ele hesita. No pátio central, o combate se intensifica. Tochas caem, espalhando labaredas que pintam de vermelho as pedras ancestrais. Gritos de lealdade se misturam a clamores de liberdade. O ferro, outrora símbolo de supremacia, agora é apenas instrumento de fratricídio. Quando a madrugada se aproxima-se, o império inteiro parece arder em um clarão dourado. Um império que nunca deveria morrer enfrenta sua primeira noite verdadeiramente mortal. Mas a história não termina aqui. Enquanto os gritos diminuírem, um novo som surge no horizonte. Tambores de guerra vindos do leste, de povos que jamais se curvaram. E se a rebelião interna for apenas o prelúdio de um inimigo ainda maior? A próxima parte revela a força estrangeira que pode transformar o caos em catástrofe. O amanhecer não traz alívio. A fumaça da rebelião ainda cobre Hattusa, quando um novo som desponta. Tambores graves, como trovões que não pertencem ao céu. Do horizonte oriental, caravanas de guerreiros surgem entre a poeira. São povos nômades, filhos da estepe, portadores de um ódio antigo e paciência infinita. Para eles, a guerra civil hitita é um convite. Enquanto os feridos do palácio ainda sangram, mensageiros chegam com notícias sombrias. Fortalezas da fronteira caíram sem resistência. Tribos citas e ancestrais persas, unidas por alianças inesperadas, avançam como uma maré. Eles não trazem apenas armas, mas uma promessa de destruição absoluta. Dentro da cidade, a confusão é quase palpável. O rei, enfraquecido pelas lutas da noite anterior, convoca um conselho de emergência. A princesa Arina encara generais exaustos e governadores amedrontados. O general Talmis, capturado mas anda desafiador, ri diante da notícia. O ferro não pertence mais a vocês, sussurra. O mundo aprendeu a forjar suas próprias correntes. Arina sente o peso da história. Se Hattusa cair,
Toda a obra de séculos se tornará pó. Mas como reunir um povo dividido? Como convencer traidores a lutar ao lado de quem tentaram derrubar? Cada olhar na sala é um dilema. Antigos inimigos agora precisam ser aliados, ou todos perecerão juntos. A tensão cresce. Relatos chegam de que as forças do leste não apenas vencem batalhas, mas libertam escravos, conquistando corações das cidades recém-subjugadas. O império, que sempre governou pelo medo, agora vê sua própria população questionar a lealdade. Nas muralhas, soldados observam a nuvem de poeira que se aproxima. O som dos tambores mistura-se ao bater acelerado dos corações. Não é apenas um exército, é a própria mudança, inevitável, avançando como um deus sem nome. E no centro de tudo, a princesa Arina encara uma escolha que definirá mais que o destino de um império. Definirá se a chama hitita se apaga para sempre ou se renasce em algo nunca imaginado. Mas a guerra ainda não começou de verdade. O que Arina decide agora pode unir o império ou abrir caminho para sua extinção final. A próxima parte trará o confronto que mudará para sempre o Mediterrâneo. As muralhas de Hattusa estremecem com o som dos tambores vindos do leste. O sol, encoberto por nuvens espessas de poeira, transforma a manhã em um crepúsculo permanente. Para muitos, parece que os próprios deuses fecharam os olhos. A princesa Arina sobe às torres mais altas. Lá de cima, enxerga a massa de guerreiros nômades se movendo como um mar interminável. Cavalos de crinas negras, arqueiros que disparam flechas antes que o vento as alcance, estandartes desconhecidos tremulando como presságios. Ela sabe, se Hattusa cair, não haverá segunda chance. Dentro dos portões, o rei, pálido, enfraquecido, finalmente cede o comando à filha. Generais divididos, antigos rivais e até prisioneiros rebeldes se reúnem em um conselho febril. O general Talmis, algemado, mantém o olhar fixo em Arina. Se quer salvar o império, liberte-me. Eu conheço a guerra que vem, diz com um meio sorriso. É um veneno e uma promessa. Arina respira fundo. A sala silencia. Quem luta ao meu lado não luta por um trono, mas pela vida de cada criança que dorme nesta cidade, declara, a voz firme apesar do coração em chamas. O rei assente. As correntes de Talmis caem no chão com um som que ecoa como destino. Quando o primeiro clarim inimigo ressoar, as portas de bronze se abrem. Flechas cobrem o céu, transformando a luz em noite. O ferro hitita responde com um rugido ensurdecedor. Carros de guerra reluzentes, lanças forjadas no fogo mais quente da Anatólia. O impacto é brutal. As muralhas tremem como se fossem de barro. O ar se enche de gritos, choque de metais, cheiro de sangue e fumaça. Cada rua de Hattusa se torna um labirinto de combate. Arina cavalga entre os soldados, espada em punho, sua figura iluminada pelas chamas que começam a subir dos telhados. Ela não luta apenas contra invasores, mas contra o destino escrito em milênios de profecias. Por um momento, parece que a coragem hitita pode repelir a tempestade. Mas então, uma explosão de chamas irrompe na ala norte. Os inimigos descobriram túneis subterrâneos, uma fraqueza esquecida. O rugido do leste penetra o coração da capital. A batalha ainda não terminou, mas a noite se aproxima de novo, e com ela, a decisão que definirá se o nome dos hititas será eterno ou se dissolverá como poeira. A noite cai como um véu de cinza sobre Hattusa. O fogo consome casas, templos e muralhas, pintando o horizonte de vermelho profundo. O som das espadas já não é um estrondo de guerra, mas um lamento contínuo. Cada golpe de ferro parece perguntar: quem pagará por esta obstinação? A princesa Arina, coberta de fuligem, cavalga entre escombros. Seus olhos ardem, não só pela fumaça, mas pela certeza de que a cidade que ela jurou proteger se torna irreconhecível. Atrás dela, o general Talmis reúne os últimos guerreiros. Não há mais exércitos organizados, apenas bolsões de resistência, e mesmo esses começam a vacilar.
Mensageiros chegam com relatos desesperados. As fortalezas do sul caíram, o porto foi tomado e os povos aliados agora se curvam aos invasores. O grande rei, ferido, é carregado para um santuário. O símbolo do império, um disco solar dourado, está quebrado em 2 partes. Arina encara Talmis. Se fugirmos, sobreviveremos, mas o nome Hitita morrerá. Se ficarmos, morremos com ele, responde o general, a voz áspera, mas sem medo. A escolha é um abismo, fugir para preservar a semente de um futuro ou lutar até que nem as cinzas permaneçam. Os olhos de Arina percorrem os rostos ao seu redor. Soldados exaustos, crianças agarradas às mães, velhos sacerdotes que ainda murmuram preces a deuses silenciosos. Então, uma ideia feroz desperta. Se o ferro trouxe o império à grandeza, ele também pode ser o último presente à posteridade. Arina ordena que os fornos sejam reacesos, não para armas, mas para destruir os segredos da metalurgia. Nenhum invasor herdará a tecnologia que fez dos hititas uma lenda. Melhor queimar o conhecimento a vê-lo profanado. As chamas sobem mais altas, misturando-se às da invasão. O rugido do leste parece hesitar diante de tanta determinação, mas apenas por um instante. Logo, novos gritos ecoam. Os inimigos abriram a última barreira do palácio. Arina fecha os olhos e sussurra: que o ferro nos liberte. O destino do império se decide na próxima respiração. Mas o desfecho, seja glória, seja aniquilação, ainda aguarda um último ato. A próxima e última parte mostrará se a chama hitita será extinta ou se transformará em algo eterno. O último portão de Hattusa cede com um gemido que parece vir do próprio mundo. As tropas do leste invadem como um rio de sombras, mas encontram uma cidade já em chamas. Os fornos de ferro rugem, alimentados não por ambição, mas por um ato de desafio. A luz escarlate ilumina o rosto da princesa Arina enquanto ela observa o conhecimento de séculos ser devorado pelo fogo. Os invasores recuam por um instante, surpresos. Esperavam pilhar segredos, não assistir ao seu extermínio voluntário. Entre faíscas e estalos, os pergaminhos de metalurgia, os moldes de armas, os tratados que fizeram dos hititas mestres do ferro desaparecem em um clarão quase sagrado. É como se os deuses, silenciosos por tanto tempo, tivessem escolhido falar apenas no fim. O rei, frágil e ferido, é levado ao altar central. Arina ajoelha-se ao seu lado. Ele segura sua mão com a força de quem sabe que a linhagem termina ali, mas o espírito, não. Você salvou nossa alma, murmura antes de exalar o último suspiro. Quando a batalha final irrompe, Talmis conduz a resistência com uma fúria que beira o mito. Cada rua se torna um labirinto de fogo e ferro. O inimigo conquista, mas não domina. Eles encontrarão corpos, não segredos, cinzas, não tesouros. Ao amanhecer, Hattusa é um campo de brasas. O vento leva fagulhas para longe, como se espalhasse sementes invisíveis. Arina, ferida, caminha entre ruínas. Ela sabe que a cidade caiu, mas sente uma certeza nova. A história não terminará ali. O ferro pode ser novamente descoberto, mas o ato de liberdade ecoará por gerações. Séculos depois, arqueólogos de um mundo muito diferente encontrarão vestígios dessa noite. Lâminas deformadas, inscrições quebradas, camadas de carvão. Eles perguntarão: por que um povo queimaria o próprio coração? Talvez porque entenderam algo que o resto da humanidade demoraria a aprender: que poder sem sabedoria é apenas uma prisão de metal. E se os hititas nunca tivessem desaparecido? Talvez o mundo tivesse sido mais veloz, mais cruel. Mas, ao escolherem a própria extinção, legaram algo mais duradouro que um império: a lembrança de que o futuro é feito de escolhas, não de conquistas.
Se essa jornada pelos caminhos do e se acendeu sua imaginação, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada história é uma porta para universos onde a história toma rumos que poucos ousam imaginar. Qual será o próximo destino alternativo que exploraremos juntos?